Saudações, prezados, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de laranjas em licitações. E não é a fruta. Nós vamos falar a respeito de empresas interpostas, utilização de empresas interpostas em licitações públicas. O que são as empresas interpostas? Empresas interpostas são empresas de fachada. São empresas que foram criadas no nome de uma outra pessoa para poder esconder a identidade do verdadeiro dono. Para que são utilizadas essas empresas? Nas licitações, elas podem ser utilizadas para escapar, por exemplo, de uma proibição de licitar. O proprietário de uma empresa foi sancionado, foi proibido de participar de licitações públicas, impedimento ou inidoneidade, e cria outra empresa no nome de um terceiro, pode ser de um familiar, por exemplo, para poder continuar participando de licitações públicas e driblar aquela sanção. Pode ser utilizado também para uso de benefícios MEPP, pode ser utilizada para evitar de pagar funcionários, uma coisa que ocorre com alguma frequência em licitações públicas, por exemplo, no segmento de terceirização de mão de obra, que um empresário crie uma empresa, vença contratos, participe da licitação, vença o contrato, contrate um número de pessoas, coloque essas pessoas para prestar os serviços, terceirizados, por exemplo, gestão de mão de obra, e no final daquele contrato ele desaparece e não paga os funcionários. Depois abre outra empresa no nome de um terceiro. Isso é outra coisa que pode ocorrer. Funcionário público que abre uma empresa para poder participar de licitações no próprio órgão onde trabalha. Esses são alguns casos. E qual que é o problema de uma empresa de fachada participar de licitações públicas? Onde é que isso está na lei que isso é um problema? Lei anticorrupção. Lei anticorrupção é a Lei 12.846 de 2013, onde, no artigo 5º, inciso 3º, fala: comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. E também, até mais especificamente, no tocante a licitações e contratos, inciso 4, a linha E, criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Isso, combinado com o texto do artigo 155, inciso 12 da nova Lei de Licitações, está lá apontado que é um caso de declaração de inidoneidade. É um tipo de ilicitude cometida em licitações públicas, certo? E qual tipo de sanção? Além da inidoneidade, existe também na lei anticorrupção uma sanção na esfera administrativa de multa no valor de 0,1% até 20% do faturamento bruto da empresa no exercício anterior à instauração do processo administrativo. Ou seja, 20% de um faturamento bruto anual é uma multa bem salgada. Além da declaração de inidoneidade, certo? Por que estamos falando a respeito disso para os senhores e para as senhoras? Esse tipo de aplicação dessa lei, ela é pouco vista, mas ela existe e ela é utilizada. Se vocês quiserem ver uma prova disso, abram o site do gov.br/CGU, Corregedoria Geral da União, /acesso à informação, dados abertos, arquivos, CGU-PJ. Se derem uma pesquisada, dados abertos, CGU-PJ, vocês vão ver que tem uma planilha onde a CGU publica os casos onde ocorreram processos na administração pública federal ao redor do país, e lá tem alguns casos que incidem nesse caso aqui da empresa interposta. Então, é alguma coisa que ocorre de empresas serem sancionadas por razão disso. Nós vimos há uns 5 anos, mais ou menos, fazendo investigações
e apurando o nosso faro e a nossa capacidade de levantar provas de empresas que participam de licitações, utilizando-se de empresas interpostas, empresa de fachada, fazendo declaração de MEIPP, por exemplo, né? E recentemente mesmo nós conseguimos, por um cliente, a sanção de inidoneidade de uma concorrente deles pelo prazo de 3 anos. Então, é um tipo de ilicitude que existe e pode ser utilizada caso o seu concorrente esteja atuando dessa forma. Numa conversa que eu tive recentemente com o corregedor da CGU, ele me disse que no posicionamento dele, e ele me encaminhou um relatório da CGU, onde ele aponta que esse é o entendimento que ele entende que a CGU tem, de que não precisa de que ocorra a prova de qualquer outro tipo de ilicitude para que a empresa seja sancionada com base nesse artigo 5º da Lei Anticorrupção, por utilização de empresa interposta em participação em licitação pública. Então, basta que seja comprovado que a empresa está participando de licitações públicas e é uma empresa em nome de laranja. É uma empresa no nome de um terceiro, que não é o verdadeiro proprietário daquela empresa. Já tem alguns anos que a gente vem desenvolvendo as técnicas para poder fazer esse tipo de investigação, levantar esse tipo de prova. E hoje em dia nós temos até plataformas pagas que a gente utiliza para poder fazer essa pesquisa, essa investigação e levantar essas provas. E aí vocês podem me perguntar, mas Eduardo, talvez eu esteja praticando esse tipo de ilicitude e nem sabia. A pessoa pode me perguntar isso, né? Por quê? É muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum do que a gente imagina. Abrir uma empresa no nome de uma irmã, no nome de uma filha, um filho, um irmão, uma tia, a mãe, é muito mais comum do que todos nós imaginamos. O que acontece? Muitas vezes tem alguns segmentos que o segmento inteirinho, todas as empresas do segmento fazem isso. E aí a pessoa pode me perguntar, mas Eduardo, se eu deixar de fazer isso, eu não vou vencer mais nenhuma licitação, porque todas as empresas do segmento fazem isso. Então, como que eu vou poder competir com elas, que vão ter uma carga tributária mais baixa, que vão ter benefícios da MEIPP, vão poder dar lance de desempate, vão poder participar de licitações exclusivas para a MEIPP? Enfim, né? Como que faz para concorrer com esse tipo de empresa? Você, sendo o primeiro a sair, a desenquadrar a sua empresa, por exemplo, a remover a empresa do nome de um terceiro e trazer para o seu nome, por exemplo, e nos contratar primeiro, você pode talvez limpar o mercado antes que qualquer outro. E pode, inclusive, se defender de eventualmente algum outro contratar uma empresa como a nossa para poder fazer esse tipo de investigação e levantar provas contra a sua própria empresa, né? Caso a sua empresa não esteja fazendo isso, melhor ainda, você pode nos contratar e a gente faz uma análise e vê se os seus concorrentes estão atuando dessa forma. A gente conseguindo levantar provas, nós podemos fazer até denúncias anônimas nos tribunais de conta, nas corregedorias, né? E você não precisa nem aparecer. Nós também não precisamos nem aparecer. Importante ressaltar que nós da Licita Audit passamos alguns anos investigando empresas e buscando identificar os meios e os métodos para poder levantar as provas da ilicitude cometida. E uma coisa que nós identificamos é que não é tão simples assim de identificar essas provas. E não é simplesmente apontar poucas provas, tem que ser um acervo probatório, o quão mais extenso, melhor, para poder dar certo. E nós recomendamos que, caso queira apresentar um
um recurso, por exemplo, administrativo, numa licitação, em face de um concorrente que esteja utilizando esse tipo de prática, é importante contratar profissionais para fazerem essa investigação e levantar essas provas. Por quê? Caso não seja identificado e seja apresentado esse tipo de recurso, por exemplo, o risco que existe é da empresa buscar esconder as provas. E aí, eventualmente, numa próxima investigação, seja mais difícil de encontrá-las. Contratando um profissional antes, pode ser evitado de que a concorrente esconda as provas. Nosso objetivo com o nosso trabalho aqui na Licita Audit é exatamente de auxiliar os nossos clientes a tornarem o mercado deles mais íntegro, mais ético, mais limpo e se destacarem, ganharem mais competitividade no mercado, atuando dessa forma ética.